A outra observação que eu queria fazer com vocês é o seguinte, como eu estou tendo uma certa dificuldade de disponibilizar essa aula pelo Teams, eu vou colocá-la no YouTube, né? Aquele canalzinho que eu fiz lá. Alguém tem alguma coisa contra? Alguém tem algum problema? Né? Como diz, aparece a foto de alguns, os nomes de alguns aqui, mas só queria saber se existe algum problema da parte de vocês. Alguém se opõe? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tranquilo. Tá, então eu estou disponibilizando. Como diz, não tem problema nenhum, porque é só para efeito de aprendizado. Né? A imagem de vocês não vai ser exposta, é só para realmente deixar claro. Bom, então eu devo disponibilizar até para ficar mais fácil lá para vocês, depois para dar uma estudada. Bom, então vamos lá, galera. Então, continuando aquela linha no que nós estávamos dizendo, eu tenho duas linhas aí de pensamento. Então, a primeira observação que eu recomendo que vocês sempre façam, né, que vocês jamais esqueçam no que diz respeito a recursos, né? Então, assim, logo após a prolação de uma sentença, né, logo após o juiz prolatar a sentença, nós temos, num primeiro momento, duas possibilidades recursais. A primeira delas, a gente já falou, né? Ou seja, é o recurso ordinário. Né? O que é o recurso ordinário? É a forma de você demonstrar teu inconformismo com aquela sentença, o teu inconformismo com aquela decisão, né, e buscar efetivamente a reforma daquilo que você, num primeiro momento, acabou tendo aí de prejuízo propriamente dito. Tranquilo? Afora isso, né, afora isso, nós temos, então, a questão dos embargos de declaração. Então, qual que é o objetivo dos embargos de declaração? Qual é o escopo principal dos embargos? Ele tem por objetivo principal, entre outras coisas, né, a gente vai ver isso, ele tem uma utilidade muito importante, ele tem por objetivo esclarecer alguma coisa, algum pedido teu que ficou pendente no momento da prolação da sentença. Ou seja, ele vai buscar o esclarecimento com relação a uma omissão, uma contradição, um erro material que, de repente, o juiz tenha cometido durante o julgamento do teu processo. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Né? Então, é justamente isso, né? Ou seja, é o que pode existir efetivamente de uma eventual falha, perfeito, que você tenha detectado naquele momento da sentença. E a outra questão que é muito importante, e a gente vai ver a necessidade dela daqui a pouco, é a questão relacionada ao pré-questionamento, né? Pré-questionamento de algo efetivamente, de alguma matéria que você queira discutir em instância superior. Então, né, assim, separado em dois módulos, digamos assim, o embargo de declaração ele tem justamente essa regra. O primeiro deles é servir efetivamente como elemento de esclarecimento, né? Ou seja, você busca uma declaração, um ato declaratório do juiz de que aquilo que de repente foi feito, aquilo que de repente tem naquele momento precisa ser esclarecido, seja uma omissão, uma contradição, erro material, enfim. E, por fim, né, o chamado pré-questionamento para uma discussão em instância superior. Por que tem essa máxima com relação ao pré-questionamento? Por quê? Porque, assim, para se analisar um recurso de revista, para se analisar um recurso extraordinário, os tribunais, o entendimento dos tribunais é que essa matéria precisava, em algum momento, ter sido discutida em instância inferior. Que o juiz tenha se manifestado efetivamente sobre aquela matéria e ele necessariamente tenha dado o parecer dele sobre aquele assunto, perfeito? Então, os dois escopos principais com relação efetivamente aos embargos de declaração, eles começam nessa linha, né? Ou seja, primeiro, que é o que a gente vai começar falando, esclarecer omissão, contradição, erro material, tranquilo? E o segundo
seria naquela linha tradicional de você ter, então, essa questão relacionada ao pré-questionamento para uma discussão de um recurso em instância superior. Então, essa é a primeira visão que a gente tem. Um outro detalhe que é muito, muito importante com relação aos embargos de declaração, eu sempre digo, é a questão, mais uma vez, de você fazer uso, primeiro, das regras impostas pela CLT. Então, assim, o primeiro objetivo para vocês é o seguinte, como é isso? Eu já falei para vocês, pessoal, como a gente está falando de direito do trabalho, todas as vezes que vocês tratarem de assuntos relacionados a direito do trabalho, a primeira fundamentação que vocês vão utilizar em qualquer peça processual tem que ser, necessariamente, precisa ser da CLT. Então, assim, você tem uma discussão sobre um determinado assunto, você vai entrar com recurso ordinário, você vai buscar a fundamentação na CLT. Se você quiser buscar o Código de Processo Civil, que trata de apelação, que para você usar efetivamente em complemento, não tem problema. É o que eu sempre digo, a aplicação efetivamente da CLT é a primeira regra. Então, assim, eu vou usar primeiro a CLT. A segunda questão, mais uma vez, eu posso, né, como vocês estão cansados de saber, eu posso fazer uso subsidiário, tranquilo? Subsidiário do que determina a CLT. Então, eu venho num primeiro momento, uso a fundamentação, então eu vou fazer uma peça processual, embargos de declaração. Eu vou dizer o seguinte, olha, venho com base no artigo, o seu advogado, por essa já qualificado nos autos do processo em fígado e tal, vem por meio desta, perfeito, opor embargos de declaração com fulcro, com base, fundamentado no artigo 897-A da CLT. Aí você pode colocar cumulado com o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Tranquilo, perfeito? Por quê? Porque ambos os artigos, o 897-A e o 1022 do CPC, tratam efetivamente de embargos de declaração, tranquilo? Então, a gente tem que fazer, mais uma vez, essa interpretação, tranquilo? Então, eles são utilizados, mais uma vez, em conjunto, tranquilo? Então, a primeira observação, mais uma vez, 897-A, caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, aí fazendo aquela observação que a gente já fez em outras oportunidades, ele é a exceção, uma das exceções com relação aos prazos recursais que a gente tem no que trata do direito do trabalho, perfeito, a regra no direito do trabalho, segundo o princípio da uniformização dos prazos processuais, é que nós temos aquela regra de que, efetivamente, os prazos são de 8 dias, tranquilo? E temos duas exceções, uma delas, qual seja agora embargos de declaração, e recurso extraordinário, que o prazo é de 15 dias. Então, embargo 5, recurso extraordinário 15, e os demais sempre de 8 dias. Tranquilo? Então, nós temos aqui a primeira observação. E por que a gente tem, ou por que se deve necessariamente fazer a utilização efetivamente em conjunto, tranquilo? Do artigo 897 com o artigo 1022 do CPC. Aqui, nesse caso, dependendo da situação, ele deixa de ser algo facultativo e se torna efetivamente obrigatório, tranquilo? Então, assim, tomem cuidado com a fundamentação, porque neste caso, se, por exemplo, houver algum questionamento em prova ou em concurso público, no que diz respeito à seguinte situação, eu tenho uma decisão no processo do trabalho, perfeito? Então, está dessa forma. Eu tenho uma decisão no processo do trabalho. Uma decisão pode ser uma sentença. Eu tenho uma decisão no processo do trabalho. É cabível embargo de declaração fundamentado em quais artigos? Neste caso, vocês vão ter que fundamentar no artigo 897-A e no artigo 1022 da CLT. Agora, se eu tiver uma pergunta que diz o seguinte, olha, existe, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma omissão no julgado ou na decisão, perfeito? Ou, mais objetivamente, existe uma omissão no julgado, perfeito? Qual é a fundamentação que caberia? Artigo 897. Aí vocês vão falar assim, professor, não entendi. O senhor falou a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Mas, no fim, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Por quê? Vejam aqui, no artigo 897, aqui na parte final, vocês vão olhar que existe um detalhe. Ele trata única e exclusivamente de 2 momentos. Caberão embargos de declaração, eu vou fazer a leitura inteira, depois a gente volta por partes para discutir sobre isso. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer no primeiro dia, na primeira audiência, ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição. Tranquilo? Então, ele está dizendo aqui para vocês que cabe, justamente no caso de omissão e contradição, perfeito, no caso relacionado ao efeito modificativo, perfeito, então nós temos essas duas possibilidades, de omissão e de contradição, tranquilo? Só que, se a gente for analisar o artigo 1022 do CPC, ele começa com esta observação. Ele começa com esse formato. Caberão embargos, isso é o artigo 1022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Tranquilo? Então, a primeira observação que a gente tem aqui, para deixar claro para vocês, que qualquer decisão que tenha no decorrer do processo, e não necessariamente uma sentença, tranquilo? Poderá ser possível, efetivamente, a aplicação dos embargos de declaração, perfeito? Então, se quando você faz algum pedido, perfeito? Você formula algum pedido e o juiz decide acerca daquele pedido, dá uma decisão terminativa e essa decisão necessariamente, ou uma decisão necessariamente não é uma sentença, quando ele dá uma decisão acerca de um pedido, perfeito? E dentro desta decisão que ele está negando um pedido teu, ficar alguma omissão, você pode aplicar efetivamente o embargo de declaração. E a gente não está diante, então, de uma sentença ou até efetivamente de um acordo, tranquilo? Então, isso é que vocês têm que guardar primeiro num primeiro momento. Dependendo do tipo de decisão que vocês vão atacar, necessariamente vai ser ou embargos de declaração fundamentado no artigo 897-A, ou vai ser embargos de declaração fundamentado no artigo 897-A e 1022. Se for de uma sentença, é 897-A. Agora, se for de uma decisão que não for uma sentença, perfeito, e vocês sabem que isso é possível, se for uma decisão da qual efetivamente não é uma sentença, então cabe a fundamentação no artigo 1022, na verdade, primeiro 897-A, porque a gente está tratando de direito do trabalho, e também no 1022. Então, uma questão importante que eu gosto de ressaltar sempre, né? Como eu sempre brinco com vocês, se derem azar de serem meus alunos lá no nono período, vocês têm que tomar cuidado, porque quando vocês forem fazer uma peça processual, né, independente de ser eu ou não professor de vocês, quando vocês forem fazer uma peça processual, é de suma importância que vocês fundamentem, perfeito? Vocês vão começar a peça processual lá, nas próximas aulas eu vou trazer as peças para a gente começar a analisar, e vocês vão dizer lá na peça, com base no artigo 897-A da CLT, fundamentado ou acumulado com o 1022, perfeito? Então, não dá para você fazer uma peça processual, vocês devem lembrar isso do momento de prova, não dá para você fazer uma resposta, perfeito, quando se pede uma fundamentação, sem que você apresente qual é o artigo de lei que você está fundamentando, qual a súmula que você está fundamentando, qual como é que eu posso dizer, a jurisprudência que você está fundamentando o teu pedido. Então, isso é, num primeiro momento, muito importante, tranquilo? Então, voltemos aí à análise, então, num primeiro momento, beleza? Principalmente do artigo 897-A. Caberão embargos de declaração de sentença ou de acórdão, tranquilo? Então, aquele já é claro que cabe, pelo menos de acordo com o artigo 897-A da CLT, perfeito? Ele já está deixando claro que só cabe nesses dois momentos. Caberão embargos de declaração da sentença ou de acórdão, perfeito? Ou seja, a sentença proferida lá pelo juiz da vara do trabalho, o acórdão efetivamente produzido lá em instâncias superiores. No prazo de 5 dias. Mais uma vez, ele já está dando uma definição de qual é o prazo, tranquilo? Então, não existe discussão. Ele fala da questão do julgamento, tranquilo? Aí, ele vem num detalhe importante. O que vem a ser efeitos infringentes?
Então, pessoal, ele diz aqui, na verdade, o seguinte, que os embargos de declaração, eles podem ser recebidos, perfeito? E podem ter, na verdade, o teu efeito modificativo, efeito infringente. Ele pode fazer o quê? Ele pode, mais uma vez, modificar a decisão de uma sentença. Isso é muito importante que vocês entendam. Ou seja, quando você tem uma decisão que ela foi proferida com relação a uma questão que, de repente, ela trata sobre dano moral, sobre dano material, o juiz não foi esclarecedor, ele gerou lá uma, como é que eu posso dizer, uma omissão. Então, vamos dar aqueles exemplos tradicionais, tranquilo? Vamos ver. Vocês estão enxergando o quadro aí? Já está disponível para vocês, não? Bom, vamos lá. Está aparecendo o quadro para vocês já? Tranquilo? Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho dois pedidos numa sentença. Dano material, perfeito? Que aí esse pedido, ele vem a ser o quê? Férias, por exemplo, né? Férias, 13º salário e aviso. Aviso prévio. Perfeito? E eu tenho um outro pedido, que é dano moral. Tranquilo? E um outro pedido que é dano moral. Então, vamos lá. O que seria a possibilidade, ou qual seria, então, a possibilidade de uma questão excedente? Então, vamos lá, galera. O que acontece é o seguinte, vejam vocês, nós fizemos aí um pedido, tranquilo, formulamos um pedido dentro de uma petição inicial, e dentro dessa petição inicial, então, nós formulamos, então, essas duas linhas de pedido, tranquilo? Essas duas linhas de pedido. Ou seja, dano material, tranquilo? E fizemos o pedido de dano moral. Então, o juiz, quando vai julgar, ele julga procedente o pedido para condenar em dano material e julga procedente para condenar em dano moral. Alguém consegue detectar alguma irregularidade aqui, não? Alguma observação? Alguém? Então, vamos lá, galera. Existe sim uma irregularidade nessa decisão. Aqui vai um conselho jurídico, um conselho de advogado, mais uma vez que o tempo e a experiência acabam ditando aí nesse tipo de atuação. Quando vocês formularem um pedido, façam um checklist do teu pedido com a sentença daquilo que você está tendo de retorno do judiciário, perfeito? Então, se vocês perceberem aqui, eu fiz um pedido, perfeito? Mas nesse meu pedido ficou faltando, na condenação, se vocês olharem,
ficou faltando o pedido de férias, tranquilo? Então, o que acontece aqui, ó? Vocês pediram, ação proceder, pediram dano material, férias, 13º e aviso prévio, por exemplo. E vocês pediram dano moral de R$ 20.000. O juiz julga a ação procedente e coloca ação procedente para condenar o pagamento de 13º, aviso prévio e danos morais. O que está faltando aqui? Férias, perfeito? O que vem a ser isso, efetivamente? Ele vem a ser o quê? Uma omissão, tranquilo? Então, como se trata de omissão por parte do juiz, é importante que vocês entendam, peraí, eu não vou falar nada, perfeito, porque a ação foi julgada procedente, então eu não tenho nenhum questionamento a ser feito. Vocês vão olhar aqui a ação procedente para condenar o pagamento, opa, vocês não viram nenhuma expressão de parcialmente procedente, de parcialmente improcedente, de improcedente, vocês viram o quê? Como diz, né, o nosso olhinho mágico, ele sempre vai enxergar somente aquilo que nos interessa. Vocês viram que é ação procedente, perfeito? Então, para vocês, no primeiro momento, não vale qualquer tipo efetivamente de discussão. Então, se falar, ação foi procedente, beleza. O que acontece? Se, por exemplo, não houver recurso, nenhum recurso, isso é muito sério, se não houver nenhum recurso para essa sentença aqui, quando ela transitar em julgado, vocês vão executar essa sentença. Oba, vou executar a sentença. Vocês vão ter que executar a sentença de acordo com o que ela está aqui. Perfeito? O que está aqui? Que ela foi condenada para pagar 13º, aviso prévio e danos morais. Aí você vai dizer o seguinte, não, mas o meu pedido foi sobre férias. Só que o juiz não tem férias. Perfeito? Então, eu não posso fazer uma execução de sentença incluindo este valor aqui, porque, mais uma vez, o juiz foi omisso no meu pedido. Tranquilo? Então, para evitar efetivamente uma discussão futura, até porque, certamente, neste momento, o próprio reclamado ele pode dizer o seguinte, olha, não tem condenação, você está pedindo férias na tua execução, na tua liquidação de cálculo, onde que tem férias aqui? Aí você vai falar, não tem, perfeito? E aí, o que vai acontecer necessariamente nessa história? Você vai ter um sério problema com relação a esse tipo de situação. Então, o que é o correto, o que é o ideal, o que é o prudente a ser feito? Vocês vão entrar com embargos de declaração, perfeito? Embargos de declaração para sanar o quê? Para sanar uma omissão. Não existe uma omissão aqui do juiz? Sim, ele foi omisso com relação ao meu pedido, efetivamente, de férias, tranquilo? Então, você opõe os teus embargos, o juiz, lembrando aquilo que a gente já comentou também, inclusive em questão de prova, os embargos de declaração, ele tem, mais uma vez, apenas um juízo de admissibilidade, ele não tem um duplo juízo de admissibilidade, que é a regra no processo do trabalho. E por que ele não tem um duplo juízo de admissibilidade? Porque é o próprio juiz que vai julgar, que vai decidir acerca daquele recurso, tranquilo? Então, você já vai entrar nessa linha, falar, poxa, então eu não tenho, mais uma vez, um duplo juízo, eu vou ter só aquele juízo de admissibilidade que é o primeiro. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão também que eu havia esquecido até de mencionar com vocês, que também é muito importante, com relação aos embargos de declaração, tem linhas doutrinárias que entendem efetivamente que embargos de declaração não é recurso. Por quê? Por que não seria recurso? Porque, na verdade, você tem uma sentença, ela já foi proferida, e o que você pede, na verdade, é um esclarecimento acerca dessa sentença. Aí você vai falar assim, não, mas isso então não é recurso, porque eu não estou atacando a sentença no sentido de buscar a reforma, porque qual é o conceito que a gente busca de um recurso como regra geral? Assim, o conceito de recurso que a gente disse lá nos primeiros dias é justamente aquele, ou seja, buscar, manifestar o teu inconformismo com uma decisão e buscar reforma, perfeito, dessa decisão, buscar um novo parecer acerca dessa decisão. E nos embargos de declaração você busca isso, você busca a reforma de uma decisão, você busca o esclarecimento, mais uma vez, de que uma sentença foi improcedente e você quer uma reforma, como regra geral nos conceitos de recurso? Não. Perfeito? O que você busca nos embargos de declaração? Como o próprio nome diz, você busca uma declaração do juiz acerca de uma omissão, tranquilo? Mas vejam vocês, existe um detalhe muito importante aqui com relação a essa linha. Mais uma vez, voltando no artigo 897-A, perfeito? Admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição, perfeito? O que vem a ser isso? Então, se o juiz entender que aquela omissão dele
Por exemplo, você pede, aqui o pedido foi esse, a gente, por enquanto, a título de exemplo, a gente não vai entrar na linha de discussão, mas o pedido foi esse, e você pede, por exemplo, na sua contestação, ou seja, o reclamante entrou com esse pedido aqui, dando material, dando moral, e você faz a tua contestação, mas você entra lá com uma preliminar dizendo necessariamente que a tua ação está, que esta ação está prescrita. Perfeito? Então, você vai pleitear lá, por exemplo, que essa ação está prescrita. Qual que é a regra da prescrição que vocês aprenderam lá nos períodos anteriores? Regra, né, de direito do trabalho. A partir do momento da demissão, a partir do momento da extinção do contrato do trabalho, perfeito? Você tem 2 anos para ingressar com a ação judicial, tranquilo? Então, eu fui demitido hoje, por exemplo, dia 9/11 de 2020, eu tenho até o dia 8/11 de 2022 para ingressar com a ação. Esse é o primeiro ponto. Se, por exemplo, eu entrei com a ação de daqui 1 ano, né? Ou seja, vou entrar com a ação, né, para fazer uma continha sempre simples. Entrei com a ação, procurei advogado, entreguei a documentação para ele e tal, o advogado vai lá no dia 9/11 de 2021 e ingressa com a ação. O que vai acontecer? 2 anos para entrar com a ação. Então, eu estou dentro do prazo de 2 anos. Só que eu posso reclamar os 5 últimos anos a contar efetivamente desse último ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retroagir a partir do momento que eu ingresso com a ação, 5 anos. Então, eu em 2021, eu vou retroagir para 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, por exemplo. Eu retroajo 5 anos a partir de 2020. Então, na prática, se eu tinha um pedido que versava efetivamente sobre 5 anos, eu passo a ter um pedido que vai versar por 4, porque eu gastei esse 1 ano deixando ele transcorrer sem que eu tivesse ingressado como ação. Se eu deixar para entrar com ação no dia 8/11 de 2022, dá tempo? Dá tempo, você ainda está dentro do prazo prescricional. Mas o que vai acontecer aí nessa história? Você vai contar 2 anos que você deixou passar e você só vai retroagir, então, 3 anos dentro do teu pedido, tranquilo? Então, isso também é muito importante que a gente guarde, beleza? Então, voltando no exemplo, aí imagina a seguinte situação, como eu disse a vocês. Eu entro com um pedido, pleiteio o dano material e pleiteio o dano moral, beleza? O juiz, e isso na questão de defesa de mérito. Lá na preliminar, eu vou e digo o seguinte, juiz, independente, né? Aliás, eu começo a minha defesa justamente isso, né? Ou seja, a ação deve ser considerada como prescrita ou deve ser declarada como prescrita, antes de mais nada, considerando que ele foi demitido no dia 9/11 de 2020, sendo que a presente ação só foi interposta no dia 9/12 de 2022, tranquilo? Aí o que acontece? O juiz não olha essa preliminar, não se manifesta sobre ela, perfeito, não fala nada sobre ela na contestação e profere a sentença desses modos aqui que eu acabei de comentar, ou seja, dizendo que ela foi procedente para condenar efetivamente, para condenar o pagamento, perfeito, de 13º, saldo de salário, aviso prévio e danos morais. Então, o que acontece? Nós temos 2 omissões nessa sentença. Primeiro, a primeira omissão diz respeito efetivamente à prescrição, perfeito? Porque se tratava de uma preliminar. E a segunda omissão do juiz, ela se trata sobre as férias, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Vejam vocês o que diz o artigo. Admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado, perfeito? Então, o que acontece? Nesse caso, a ação, ela estava prescrita, o juiz não atentou para esse detalhe. E aí eu entro com embargo de declaração em decorrência dessa omissão, ou seja, para que ele se manifeste com relação a esse pedido aqui, que eu fiz na minha contestação enquanto advogado da empresa, de que a ação estaria prescrita. O juiz olha e fala, realmente, esta ação está prescrita. O primeiro detalhe que vai acontecer, e aí também é muito importante que vocês guardem isso é pergunta de prova,
o que vai acontecer nessa situação, que em se admitindo o efeito, a possibilidade de um efeito modificativo da sentença, o juiz tem que abrir prazo para contrarrazões. Então, a primeira regra é que embargos de declaração, ele não possui, não se abre espaço para a outra parte, né? Não se intima a outra parte para que ela venha apresentar contrarrazões aos embargos. Esta é a regra. Mas, quando ela admite efeito modificativo, é obrigatório, o juiz deve, mais uma vez, intimar a outra parte para que ela venha apresentar, então, as contrarrazões aos embargos de declaração apresentado, perfeito? Aí, como eu disse a vocês, quando o juiz for se manifestar sobre essa prescrição, o que vai acontecer com a ação? Se ela realmente estiver prescrita, a ação vai ser extinta. Então, ela vai modificar o teor da sentença. Uma ação que, no primeiro momento, ela tinha sido julgada procedente, ela passa a ser julgada como improcedente, perfeito? Então, esse é um detalhe também muito importante, ou seja, sempre que se admitir efeito modificativo da sentença, é importante que vocês entendam que deve-se abrir espaço, mais uma vez, para que a outra parte apresente, mais uma vez, as contrarrazões. Não se esqueçam disso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Continuando, então, mais uma vez, a análise do artigo 897. Caberão embargos de declaração, 897-A, sempre indo aí nas suas letras, que é muito importante. Caberão embargos de declaração da sentença ou de acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição do julgado, perfeito? E manifesto equívoco no exame de pressupostos extrínsecos do recurso, tranquilo? Então, esta é uma questão muito importante que a gente tem que considerar, não se esqueçam disso, tranquilo? Aí, vamos lá, em continuidade, perfeito? Agora, termino de fazer a análise com o artigo 1022. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão, perfeito? Então, mais uma vez, aqui a gente faz aquela ressalva também, tomem cuidado com a expressão, né? Alguns de vocês preferem tratar como pegadinha, e não é pegadinha. Ele vem tratando de qualquer decisão, então, assim, o que a gente tem que separar no entendimento o que é uma decisão, o que é um despacho. Então, despacho, perfeito? Um despacho, ele efetivamente não tem o condão de cabimento de embargos de declaração. Já, efetivamente, uma decisão, perfeito, ele teria, então, essa observação. E aí ele vem em complemento. 1. Esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição. Beleza. Suprir omissão suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz. Foi o exemplo que eu citei aqui até agora. Ou seja, quando eu coloco uma questão de férias e o juiz não se manifesta, quando eu peço uma preliminar de prescrição e o juiz não se manifesta, perfeito? Corrigir um erro material, perfeito? Quando se fala em erro material, às vezes é uma questão simples mesmo, às vezes o que acontece? Você entra com um pedido fazendo, por exemplo, aqui, dano material X, né, digamos que tenha sido aí 20 mil, 30 mil de danos materiais, e você pede 20 mil de danos morais, perfeito? E aí o juiz diz, julgo totalmente procedente a ação para condenar conforme o pedido formulado pelo autor, perfeito, pelo reclamante, tal, no importe, perfeito, de 10 mil reais. Então, ele entenda tudo aqui, ele coloca lá, julgo procedente para condenar ao pagamento de férias, 13º salário, aviso prévio e, na totalidade pleiteada, de dano moral de 10 mil reais, perfeito? Ou seja, ele diz, julgo a ação totalmente procedente. Então, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está fazendo uma contradição, perfeito? Porque ele está dizendo, num primeiro momento, que ele julga totalmente procedente, só que aqui, na parte que trata de dano moral, ele não está condenando em 20 reais. Então, existe uma contradição aqui, perfeito? E, às vezes, ele pode, por exemplo, ter uma situação em que ele vai julgar isso aqui, só que ele coloca, por exemplo, dano material aqui e repete, e também condena em dano material de 20 mil reais. O que é isso aqui? Isso é um erro material, aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O cara, de repente, copiou, usou uma sentença antiga para fazer cópia e tal, e na hora que ele foi escrever, ele não conseguiu
ele não fez a alteração. Então, ele coloca aqui, condena o pagamento, julgo procedente, tal, para condenar em pagamento de dano material de férias, 13º salário, aviso prévio, e dano material de R$20.000. Perfeito? O que ele está dizendo, na verdade? Ele está fazendo, mais uma vez, um erro, está cometendo um erro material. Aqui não seria a escrita de dano material, mas sim de dano moral. Então, você pode também opor, mais uma vez, embargos de declaração, tranquilo? É por isso que ele fala aqui, corrigir erro material. Às vezes tem várias coisas que aparecem na sentença, assim, que a gente percebe que ela não é dali, é o famoso copiar, ou às vezes é o erro de digitação, aquela coisa toda, que tudo é importante que vocês esclareçam. Vou repetir o que eu disse no começo da aula, pessoal, conselho que eu dou a vocês sempre. Tomem cuidado. Quando vocês forem pegar uma sentença, entrou com um processo, foi proferida uma sentença, assim, pega a tua sentença, coloca do lado da tua petição inicial, pega uma caneta, vai fazendo um checklist daquilo que você pediu para aquilo que o juiz condenou, perfeito? Pega uma canetinha e vai um por um. Pedi férias. Opa, beleza, férias ele deu. Pedi 13º, férias foi concedido. Opa, pedi 13º, beleza, vai ticando tudo. Danos materiais. Opa, peraí, eu coloquei danos morais, não é danos materiais, é danos morais. 20 mil, então tem alguma coisa errada. Isso aqui eu vou precisar embargar, perfeito? É um erro material. Então, o que acontece? Como eu sempre digo, tomem cuidado com esse tipo de situação. Recebeu a tua sentença, analisem a sentença, perfeito? Num primeiro momento, para que você possa fazer uma execução tranquila, porque se ela não estiver bem redigida, se ela tiver com algum problema, se ela tiver com alguma irregularidade, vocês lá na frente, no processo de execução, na fase de execução, vocês vão ter um problema. Perfeito? Um problema muito sério, porque talvez você é aquela coisa, vocês não consigam executar a sentença do jeito que, de repente, vocês imaginem, ou possam imaginar, que ela foi procedente ou foi satisfatória para vocês. Então, esta conduta é algo que tem que fazer parte da vida de vocês. Teve uma sentença, pega, leia com calma, não vai, alguns advogados, com o passar do tempo, eles começam a fazer justamente isso, pega a sentença, já vai ler lá no final, não quero saber se foi procedente ou improcedente, não quero nem saber o que o juiz está fundamentando, qual é o relatório do juiz, não quero saber, eu quero ir lá para a decisão. Sim, tranquilo. É importante você saber a decisão do juiz, né, como diz, de imediato, né, mas não se esqueçam, atentem sempre para essa questão do próprio, da fundamentação, efetivamente, da sentença e de tudo que você pediu para ver se está atendendo às tuas necessidades ou se está atendendo efetivamente aquilo que você, num primeiro momento, tranquilo? Aí ele vem aqui no parágrafo ainda do artigo 1022, ele vem, parágrafo único, ele vem dizer o que vem a ser uma omissão, né? Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento nos casos repetitivos, ou incidente de assunção de competência e tal. E aí ele vem, claro, né, reforçando aquilo que a gente acaba sempre tratando, tranquilo? No que diz respeito ao artigo 897-A, voltando aqui mais uma vez à análise dele, tranquilo? Nós temos, então, esses parágrafos, tranquilo? Deixa eu ver aqui. Então, ele vem aqui também nos seus parágrafos. Primeiro, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, a requerimento de qualquer das partes, perfeito? Então, aqui é só para deixar claro que, às vezes, o próprio juiz, ele detecta que existe um erro material e ele pode, mais uma vez, se manifestar acerca, efetivamente, desse erro material, sem que você, de repente, como eu disse a vocês, ele profere uma decisão, ele identificou efetivamente que existe aqui, ao invés de ter colocado o dano moral, ele escreveu o dano material, o juiz depois, em um momento oportuno, ele olha e fala, poxa, né, eu realmente cometi uma falha aqui. Ele pode, mais uma vez, corrigir isso sem a necessidade, mais uma vez, de uma posição de embargos de declaração, tranquilo? Mas é importante que vocês, se o juiz não o fizer, dentro do prazo recursal, é importante que vocês o façam, tranquilo? Aí ele vem, parágrafo 2º, que é o importantíssimo que eu estou dizendo aqui a vocês. Eventual efeito modificativo dos embargos somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada, tranquilo? Então, mais uma vez, que você aponte qual é a irregularidade e vejam a segunda parte.
desde que a parte contrária, no prazo de 5 dias, perfeito, seja ouvida. Então, ele deixa claro que, mais uma vez, se for detectado a possibilidade dessa decisão ter um efeito modificativo, ela vai modificar essa decisão, automaticamente eu vou ter que ouvir a parte contrária. Então, assim, eu não posso, o juiz não pode, ao recepcionar um embargo de declaração, ele fala, poxa, prescrição, a ação vai ser julgada improcedente mesmo. Ele vai reconhecer a preliminar, mais uma vez, de mérito, não, mas a preliminar de prescrição, e vai perceber, poxa, realmente a ação está prescrita, então não tem discussão, né? Julgo improcedente a ação, uma vez que interposta fora do prazo legal, ponto, perfeito? Ou seja, uma ação que era procedente, ela foi considerada como improcedente. Isto só pode acontecer se a parte for ouvida, parte contrária for ouvida no prazo de 5 dias, tranquilo? Então, aí vocês vão falar, por que 5 dias? Porque 5 dias é o prazo também do embargo de declaração, então, na verdade, o que está se ocorrendo é justamente abrir, né, um espaço para as chamadas contra-razões ao embargo de declaração. Então, isso é muito importante, perfeito? Ou seja, o juiz, ele vai abrir prazo dentro dos 5 dias, tranquilo, para que a outra parte se manifeste, porque existe a possibilidade daquele embargo transformar uma ação que era procedente em improcedente, ou seja, vai atribuir um efeito modificativo, um efeito infringente ao recurso interposto, tranquilo? Não se esqueçam disso. Então, mais uma vez, isso é de suma importância. Vejam, mais uma vez, que ele não deixa espaço para uma questão facultativa do juiz. Ele coloca claro, e desde que ouvida, ou seja, tem que ouvir a parte contrária dentro do prazo de 5 dias. Tranquilo? Aí ele vem aqui, para finalizar essa questão, ele vem lá no artigo, no parágrafo 3º, e diz o seguinte, olha, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso, perfeito? Então, aqui uma questão importantíssima. Como é que a gente vai ter isso em mente, né? Como é que a gente tem essa visão processual? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, tranquilo? Uma ação, ela pode, e vocês já viram sobre isso, deixa eu só fazer aqui uma... Uma ação, ela pode ser parcialmente procedente. Então, digamos aqui que realmente nesse caso aqui, que a gente está como exemplo, o juiz entende que você não tem direito às férias, beleza? Então, ele vai efetivamente julgar a ação parcialmente procedente, tranquilo? Ou vou até mais além aqui, quer ver? O seu pedido de dano moral, por exemplo, era de R$20 mil, só que ele condena danos morais, ele vem nos danos morais em 10 mil, tranquilo? Ele faz o julgamento, então ele não atende às férias, perfeito, e não, isso pode acontecer, de repente você já recebeu as férias, enfim, ele pode ter o posicionamento dele, lógico, devidamente fundamentado, e ao invés de condenar e pagar a empresa a fazer o pagamento de R$20 mil, ele faz a condenação no pagamento de R$10 mil. Isso pode acontecer? Pode, é algo normal, beleza? O que vai acontecer nessa situação? Também que é muito importante que vocês prestem atenção, até porque na próxima aula a gente vai falar sobre recurso adesivo, tranquilo? O que vai acontecer aí? Se uma ação é parcialmente procedente, ela abre espaços, né? A gente já viu isso, questão de prova também, que a gente já discutiu, ou seja, ela abre espaço para uma situação muito típica, ou seja, se a ação é parcialmente procedente, tanto eu, reclamante, quanto você, reclamado, pode interpor um recurso ordinário, perfeito? Nós dois podemos interpor o recurso ordinário, tranquilo? Então, isso não tem discussão. Então, assim, imaginando que, a grosso modo, do que a gente olhou aqui, perfeito? Não existe motivos, não existe matéria para opor embargos de declaração, perfeito? E a ação foi parcialmente procedente. O que aconteceria neste caso? Nós, mais uma vez, interporíamos recurso ordinário, né? Então, como eu disse a vocês, eu, reclamante, vou interpor o meu recurso ordinário porque eu quero meu direito de férias e porque eu não quero 10 mil. Eu quero 20. Meu pedido era de 20, o juiz condenou em 10.
e ele não me condenou, não condenou a empresa em férias, perfeito? Eu quero fazer esse pedido. A outra parte, perfeito, por outro lado, ela pode recorrer dessa decisão. Por quê? Porque ela teve o pedido dela, mais uma vez, o reclamado, ele teve o teu pedido, mais uma vez, julgado, e o seu pedido enquanto reclamante, julgado procedente, isso causa um prejuízo à reclamada, por exemplo, nesse molde, né? Ou seja, ele vai ter que pagar 13º, aviso prévio e danos materiais, danos morais, perfeito? Então, aqui, como a gente já viu, ambas as partes possuem direito efetivamente ao recurso, perfeito? Ao recurso ordinário. Então, qual que é a regra que a gente tem aqui? Primeiro ponto, eu posso, qualquer das partes, pode interpor o teu recurso em qualquer momento, tanto no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, perfeito? Até o oitavo dia, qualquer uma das partes pode interpor o teu recurso, mais uma vez, e não existe privilégio no julgamento, perfeito? Eu posso, de repente, eu já tenho acesso à sentença, já vi aqui, né, entrei no site hoje pela manhã, já fiz aqui, primeira coisa, dei uma olhada, tal, esse recurso, mais uma vez, essa sentença, ela foi julgada parcialmente procedente. Opa, eu faço, já vou para o meu escritório, já elaboro o meu recurso, tal. Quando sai a intimação para que eu possa, a intimação da sentença, eu já, na mesma hora, saiu a publicação e no mesmo momento, já vou e né, já oponho o recurso ordinário, perfeito? Isso no primeiro dia. O reclamado, por exemplo, ele pode deixar para colocar lá no oitavo dia, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Quando encerrou o prazo processual, perfeito? Encerrou o prazo processual, o que vai acontecer? O juiz vai analisar o recurso que foi interposto no primeiro dia e o recurso que foi interposto no oitavo dia. Vai ver aquelas regras que a gente já viu, né, que são fazer o juízo de admissibilidade, de tempestividade, legitimidade, interesse, cabimento, tal. Vai ver todas as regras que a gente já analisou. Ou seja, aqui no primeiro dia o recurso está plenamente satisfatório, está tranquilo, está ok. O que ele vai fazer? Ele admite o recurso, né, vez que tempestivos e que, mais uma vez, condizentes com os pressupostos processuais, intime-se a parte contrária para oferta de contrarrazões. Ponto. Perfeito? Oferta de contrarrazões dentro do prazo de 8 dias. Beleza. Aí, o que acontece? Você vai apresentar suas contrarrazões ao meu recurso. Tranquilo? Aí, passado esse período, né, ou seja, no mesmo momento, melhor dizendo, o juiz vai lá e pega o segundo recurso. Opa, foi interposto aqui um recurso ordinário também pela parte reclamante, pela reclamada, perfeito? Ele vai fazer a mesma regra, vai olhar tempestividade, cabimento, interesse, legitimidade, formalidade, tal. Opa, esse recurso está com todos os pressupostos de admissibilidade em pleno, atendendo aquilo que determina a legislação. Aí o que ele faz? Ele vai abrir espaço também, né? Vai dizer o seguinte, vai despachar, recebo o presente recurso, intime-se a parte contrária para a oferta de contrarrazões. O que a gente vai ter como histórico desse processo? Então, nós teremos uma sentença parcialmente procedente, vai ter um recurso ordinário meu e uma contrarrazão efetivamente do próprio reclamado. Vai ter efetivamente um recurso ordinário do reclamado, perfeito? E as minhas contrarrazões a esse recurso interposto, perfeito? Então, nós teremos 4 peças processuais, perfeito? Para serem analisadas. O que vai acontecer? Quando esse processo subir lá para o tribunal, eles vão analisar recursos, perfeito? Eles vão analisar o meu recurso ordinário com a contrarrazões da parte adversa e vai analisar o recurso ordinário do reclamado com o meu, efetivamente, com as minhas contrarrazões. Então, aqui, só para deixar claro, ambos vão ser julgados no mesmo momento, perfeito? Então, pode acontecer do meu recurso ter sido julgado procedente e o do reclamado improcedente, pode acontecer do meu ser julgado improcedente e do reclamado também improcedente, pode ser que os dois sejam julgados parcialmente procedentes, então, assim, não existe uma obrigatoriedade no julgamento desse recurso. Então, isso é importante também que vocês guardem. Perfeito? Resumindo a história, então, nós temos essa possibilidade, tranquilo? Então, você pode, dentro do prazo recursal, você pode opor, mais uma vez, o recurso. Não existe discussão.
O que vai acontecer na prática, perfeito? Então, essa é a regra para uma situação em que você tem um recurso, uma sentença que foi julgada parcialmente procedente. Aí, pode acontecer também dessa história que a gente acabou de comentar. Pode acontecer de, num determinado momento, perfeito, foi proferida uma decisão, seja procedente, parcialmente procedente ou improcedente, perfeito? O que vai acontecer? Eu, Hélio, tranquilo, enquanto reclamante, eu vou, digamos que ela tenha sido julgada improcedente, perfeito? Eu perdi. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, no primeiro dia, perfeito? Ou seja, no primeiro dia, eu vou interpor o meu recurso ordinário, porque eu não me conformo com essa decisão, tranquilo? Ocorre que, efetivamente, no quinto dia, o reclamado opõe embargos de declaração. Pergunto, como é que fica essa situação? Se manifestem, por favor. Como é que ficaria esta situação? Eu coloco no primeiro dia do prazo o meu recurso ordinário e a outra parte, ela vai e coloca os embargos de declaração dela. Como é que ficaria essa situação? Vamos lá, Maurício. O juiz ele ia julgar primeiro os embargos de declaração e depois dar continuidade ao ordinário. Bom, então o que vai acontecer na prática? Ele vai fazer exatamente isso, né, que em parte você acabou de comentar. Então, num primeiro momento, ele vai julgar efetivamente os embargos de declaração. Então, assim, só para deixar claro, não é porque o meu recurso ordinário foi interposto no primeiro dia e os embargos de declaração foram no quinto, que um tem privilégio efetivamente em relação ao outro. Não existe isso, tranquilo? Então, o que acontece na prática é que, mais uma vez, e é justamente o que diz esta parte final, no parágrafo 3º, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, tranquilo? Então, o que ele vai fazer no primeiro momento? Quando você interpõe opõe os teus embargos de declaração, a primeira coisa que vai acontecer com o processo é interromper, perfeito? Então, aquele prazo que, digamos assim, eu no primeiro dia já tinha protocolado, já havia protocolado o meu recurso ordinário, por exemplo, ele neste momento, ele neste momento, ele interrompe a contagem dos prazos, perfeito? Então, o que vai fazer? Deixa aquele recurso ordinário em stand-by, perfeito? Ou seja, deixa ele aguardando ali para uma decisão posterior, perfeito? E vai efetivamente analisar os embargos de declaração, perfeito? Se analisa os embargos de declaração, por quê? Porque, mais uma vez, como a gente já acabou de comentar, os embargos de declaração, ele pode, inclusive, modificar o caráter da sentença, perfeito? Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai modificar, ele vai analisar, ou vai verificar o que você está alegando efetivamente como tese de argumentação, vai identificar se aquilo vai interferir ou não na sentença, perfeito? Ou se é uma mera omissão, uma contradição, perfeito? Ou um erro material simples, aquela coisa toda. Se for só isso, ele esclarece essa decisão, tranquilo? E aí a minha pergunta também, que eu gostaria da manifestação de vocês. O que vai acontecer com o recurso que você interpôs, ou que eu interpus lá no primeiro dia? Como eu disse, eu interpus o recurso, perfeito? Interpus meu recurso ordinário, tranquilo? E lá no quinto dia você opôs o teu embargo de declaração. O juiz, ele reconhece que teus embargos de declaração são procedentes, não para modificar a sentença, mas para esclarecer. Por exemplo, como eu disse a vocês, ele vem aqui, ó, ele não tinha dito nessa questão do dano material, ele não tinha dito, não tinha mencionado sobre férias, então foi uma omissão, perfeito? E ele não julgou parcialmente procedente, no exemplo aqui, né? Ele julgou totalmente procedente a ação, só que ele não falou nada sobre férias. E como eu disse, isso precisava ser esclarecido. O que vai acontecer? Ele vai realmente acolho os presentes embargos, esse vai ser o tópico da sentença, eu acolho os presentes embargos para julgar procedente, perfeito? Ou seja, onde se lê dano material, 13º e aviso prévio, acrescenta-se ou leia-se
dano material, férias, 13º e aviso prévio. Então, ele modificou, mais uma vez, o escopo daquilo que você teria de uma possibilidade de execução, tranquilo? Aí a minha pergunta, como ficaria essa questão do teu recurso? Porque quando o teu recurso foi interposto, ele foi interposto dentro de uma análise desta situação aqui, perfeito? O juiz não modificou a sentença ainda continua sendo uma sentença totalmente procedente. A única coisa que ele modificou é que ele acrescentou na sentença a questão de férias. Quando eu entrei com o recurso, ou quando a parte interpôs o recurso dela, ele não falou sobre férias, porque férias o juiz não tinha condenado. Ele vai recorrer de uma sentença de algo que o juiz não condenou? Não. Ele vai recorrer daquilo que houve de condenação. Como não houve condenação em férias, ele não vai recorrer. Só que, mais uma vez, quando o juiz esclarece essa omissão, ele vai e coloca o tópico férias. Como ficaria, então, essa questão desse recurso? Mais uma vez, Maurício. Ser aditado, né? Porque ele ia aditar o embargo, o recurso ordinário, porque houve alteração na sentença, né? Tá, mas aí ele vai aditar ou você vai fazer um novo recurso? Não, vai aditar. Perfeito, né? Então, exatamente isso. O juiz vai fazer o quê? Ele vai abrir prazo para que você complemente as tuas razões recursais, perfeito? Então, o que ele vai fazer, na verdade, é criar uma possibilidade para que, a partir de agora, você venha a colocar as informações que não estavam presentes naquela sentença. Então, realmente, né, ou você usa o termo aditar, ou complementar, né, ou seja, venho aditar o presente recurso ordinário, venho complementar as razões do meu recurso ordinário, né, e aí você vai debater também agora sobre férias, porque era algo que não estava previsto, tranquilo? Então, isso é muito importante que a gente tenha de entendimento, efetivamente, com relação a isso, tranquilo? Dúvidas? Aqui, também um outro lembrete, né, que eu disse a vocês também, com relação àquelas questões recursais, se isso for questionado em prova também, lembrando aquilo que eu disse a vocês, o recurso ordinário, ele é um recurso de fundamentação vinculada. Lembra que eu disse a vocês, alguns recursos, eles são de fundamentações livres e outras de fundamentação vinculada. Alguns recursos, como eu disse a vocês, a sentença foi proferida, eu posso usar qualquer tipo de fundamentação jurídica e qualquer tipo de argumento, perfeito? Porque a fundamentação é livre, tranquilo? Já neste caso, a fundamentação é vinculada, ou seja, para que eu possa recorrer efetivamente dos embargos, para que eu possa efetivamente opor embargos de declaração, eu tenho que estar vinculado a uma omissão, contradição, uma obscuridade e até um erro material no primeiro momento, perfeito? Então, eu tenho que necessariamente ter essas regras, ou seja, essa vinculação para que eu possa opor os meus embargos de declaração, perfeito? Por quê? Porque se assim não for, né, e aí também é algo que eu peço a atenção de vocês, e é o que eu digo sempre para vocês tomarem cuidado, porque, como eu disse a vocês, o recurso, o embargo de declaração, né, voltando àquilo que eu inicialmente tinha comentado, primeiro existe uma doutrina aí que entende que embargo de declaração não é recurso, porque ele, mais uma vez, ele não busca a reforma da sentença, né, ele busca, na verdade, uma declaração do juiz acerca de uma omissão, uma contradição, ou uma obscuridade. Mas essa corrente, mais uma vez, é uma corrente que está no meu ponto de vista, lógico, ela está totalmente fora do entendimento. Por quê? Porque, mais uma vez, o embargo de declaração, e aí outro argumento é que eles usam que não necessariamente existe a possibilidade de você apresentar contrarrazões, entendeu? Então, assim, como é que ficaria uma questão de legitimidade, né, para essa questão, sendo que você modifica uma decisão sem que a outra parte fosse ouvida como regra geral. E, na verdade, mais uma vez, pelo que a gente acabou de ver, não é o que acontece. Ou seja, um embargo de declaração, ele pode modificar o teor de uma sentença, ou seja, ele pode transformar uma sentença de procedente para improcedente, perfeito? E se isso vier a acontecer, como a gente está comentando,
existe a possibilidade de se, nesse caso, fazer, mais uma vez, a intimação da parte contrária para que ela venha apresentar as suas contrarrazões. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, então, como eu sempre digo a vocês, a importância dele ser de forma vinculada, perfeito? Por quê? Porque quando você for, e vocês têm que tomar muito cuidado com isso, e no direito do trabalho, isso muito que acontece, muito mesmo, eu já vi pelo menos aqui, só aqui em São Luís, pelo menos umas 3 oportunidades desta situação, em que às vezes você vai opor os teus embargos de declaração, o juiz entende que ele é protelatório, né, porque vejam vocês, o embargo de declaração, ele interrompe o prazo, né, então, isso eu acabei não me estendendo, mas vamos lá. Qual é a diferença entre interrupção e suspensão, né, como vocês já têm e devem ter isso como claro na cabeça de vocês. Quando a gente fala que um processo, ele interrompe a contagem de prazos, então, vou dar um exemplo. Saiu a publicação da sentença, começou a contagem. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. Lá no quinto dia, você opõe os teus embargos de declaração. Pum. O juiz recebe os teus embargos de declaração. O que vai acontecer? Aquele prazo que já passou, para efeito de um recurso ordinário, digamos que ninguém tenha colocado o recurso ordinário. Aquele prazo que já passou para a contagem de recurso ordinário, ele zera, perfeito? Aí eu começo. Esse processo, esse embargo de declaração vai para o juiz vai analisar e ele vai proferir uma decisão. Seja ela, mais uma vez, acolhendo ou não, zera a contagem de prazo. Então, quando o juiz dizer o seguinte, julgo procedente ou julgo improcedente os presentes embargos, vai ser algo semelhante a uma nova sentença. Então, a contagem do prazo para recurso ordinário, ela começa do zero de novo, perfeito? Já tinha passado 5 dias. Aí vocês vão falar assim, não, professor, mas 5 dias não é vantagem. Só que as coisas não funcionam assim, como eu sempre venho dizendo para vocês, na prática não funciona assim. Então, assim, uma sentença foi proferida hoje, por exemplo, segunda-feira. Até ela ser publicada, ela pode ser publicada amanhã, depois e assim por diante. Mas digamos que ela seja publicada quarta-feira, tranquilo? Quando ela é publicada na quarta-feira, o meu recurso começa a contar a partir de quinta. Então, começa a contar quinta, sexta, segunda, terça, quarta. Na quarta-feira da semana que vem, eu oponho meus embargos, perfeito? O que vai acontecer? Isso não é de imediato. Então, o que vai ser protocolado meu recurso de embargos, vai demorar alguns dias para que seja feita a análise de juízo de admissibilidade, pelo menos uns 5, 10 dias, até que o escrevente faça essa análise desses embargos, perfeito, para verificar, inclusive, se tem um caráter modificativo ou não, e aí ele vai abrir prazo, então ele vai publicar novamente, né, ou seja, vai para a publicação. Então a publicação não é você mandou para a publicação hoje, amanhã já sai, mas ele demora também um lapso temporal de 2 ou 3 dias para ser publicado, existe uma ordem, então já demora mais 3 dias. Então o embargo de declaração que você tem de 5 dias, como eu disse a vocês, eu já deixei passar 5 dias e fiz o protocolo no último dia, aí até ele ser recebido,